Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai compreender aí a agropecuária e o extrativismo no nosso país. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Primeiro pessoal, é importante você lembrar que o Brasil é um país privilegiado para as atividades agropecuárias e para o extrativismo vegetal e mineral. E a pergunta é o porquê que nós somos um país privilegiado. Nós somos privilegiados, primeiro, porque temos uma grande extensão territorial. Além dessa grande extensão territorial, nós temos um clima muito favorável, que é o clima basicamente tropical. Uma pequena parte do nosso país é o clima equatorial. Outra pequena parte é a parte subtropical, que pega abaixo do Trópico de Capricórnio, portanto pegando ali os estados do sul do país, mas a imensa maioria do nosso território, o clima é um clima tropical e, portanto, com alta incidência solar, temperaturas muito elevadas, grau elevado de iluminação e, por um outro lado, chuvas concentradas no período do verão, um inverno relativamente seco, mas não seco por completo, o que dá, portanto, características climáticas muito adequadas. Nós temos um solo no Brasil que, via de regra, é um solo fértil, embora ácido. Nós sabemos que o solo ácido ele dissolve rapidamente os sais hidrossolúveis, dificultando ou impedindo a sua absorção pela plantação. Mas para isso, nós temos uma solução que é a calagem, né? Você pega a rocha calcária e tritura e deposita ela sobre o solo e ela neutraliza parcialmente essa acidez. Então eu tenho uma grande extensão territorial, eu tenho um clima muito favorável, eu tenho uma condição edáfica, uma condição de solo, onde os solos são, em sua grande maioria, solos férteis. Nós vamos encontrar um relevo que, na imensa maioria do país, é um relevo propício à atividade agropecuária, sobretudo e eminentemente um relevo de planalto, né, no nosso país, e nós temos um corpo técnico de muito boa qualidade na área agropecuária, sobretudo formada pela Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e as Emater estaduais. O Brasil tem um grande mercado consumidor interno e um grande mercado consumidor externo para os produtos brasileiros. E, portanto, o Brasil se consagrou ao longo dos últimos anos como um grande celeiro de produção agropecuária e mineral, né, para o mundo como um todo. E assim, a gente precisa então entender, né, essas primeiras características e colocar quais são os sistemas agropecuários que nós vamos encontrar no nosso país. Bacana? Então vem cá para o quadro, vamos puxar aqui um quadro em branco para a gente entender essa questão, né? Então nós estamos falando aqui, primeiro, a respeito da agropecuária. E eu queria ressaltar, né, o que nós chamamos de vantagens para a produção agropecuária no Brasil, né? Então nós colocamos lá uma extensão territorial, corrigindo aqui, uma extensão territorial. Nós temos uma qualidade agrotécnica. Falamos para você a respeito do clima, basicamente um clima tropical, que ajuda e muito, né, na nossa produção. Falamos lá de uma mão de obra disponível. Falamos ainda de uma condição de relevo, que isso em grande maioria facilita essa plantação, que é o relevo de planalto. Citamos ainda o mercado consumidor. E lembrando que nesse mercado consumidor, nós podemos citar o mercado consumidor interno, mas também o mercado externo. E, finalmente, né, nós poderíamos citar lá as condições de solo. Então, se nós incluirmos isso tudo para você,
Eu tenho uma vantagem de uma extensão territorial. O Brasil é um país praticamente de extensão territorial continental. Eu tenho uma qualidade agrotécnica formada, sobretudo, pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é considerada uma das mais sofisticadas do mundo, né, em termos de pesquisa e desenvolvimento de técnica para o setor agropecuário. Um clima basicamente tropical, uma ampla mão de obra disponível para o trabalho na agropecuária, um relevo de planalto, né, e, portanto, um relevo que muitas vezes facilita, inclusive, a mecanização com tratores, colheitadeiras, semeadoras, um mercado consumidor interno formado por mais de 200 milhões de pessoas e um mercado internacional também gigantesco. E, finalmente, as condições edáficas, as condições de solo, que são condições muito favoráveis no nosso país. Bom, se é assim, como é que se dá a agropecuária no nosso país? Hoje, pessoal, nós temos dois grandes sistemas agrícolas em vigor no nosso país. Quando nós falamos de sistema agrícola, nós estamos falando da forma, da maneira com a qual nós estamos organizando a produção no campo. Então, nós temos um primeiro sistema agrícola, que nós chamamos de agricultura familiar, muitas vezes chamado de agricultura itinerante, ou também chamado de roça, em algumas localidades. A palavra itinerante é porque muitas vezes eu vou alterando a área de cultivo dessa pequena propriedade, e eu tenho um outro modelo, né, que é o agronegócio, também chamado de agrobusiness, uma agricultura mais modernizada que entra em território brasileiro a partir da década de 1970. Então agora eu preciso entender com você como é que, de maneira paralela, circula no Brasil um modelo mais tradicional e um modelo mais modernizado de agropecuária. Bacana? Então vem para cá, vamos botar aqui o nosso primeiro modelo, que é lá o modelo da agricultura familiar. Tudo bem? Então nós temos algo que nós chamamos de sistema agrícola ou agropecuário, que na realidade é a forma, a maneira com a qual eu estou organizando a produção no campo. O nosso primeiro modelo aqui é o modelo da agricultura familiar. Essa agricultura, muitas vezes, também é chamada de agricultura itinerante. Lembra lá do itinerário do ônibus, né? Que é o caminho que o ônibus faz e, portanto, muitas vezes essa agricultura muda de lugar. É também chamada de agricultura de subsistência, que é aquela na qual a família produz alimento para o próprio núcleo familiar, vendendo o excedente nos mercados locais. E algumas vezes é simplesmente chamada de roça. Quais são as características desse sistema, pessoal? Primeiro, ele se realiza num minifúndio. Então, é uma pequena propriedade rural. Observe, pessoal, que a palavra mini significa pequeno e fúndio, fundiário, significa terra. Então, eu estou falando de uma pequena extensão de terra, de uma pequena propriedade. Muitas vezes, essa pequena propriedade, ela é inferior ao módulo rural. Professor, o que é o módulo rural? O módulo rural é o menor tamanho de terra para garantir a sobrevivência de uma família de 4 pessoas. No Brasil, ela é definida de maneira regional, porque eu dependo lá das condições de relevo, as condições de solo, as condições de clima, para poder determinar qual é o tamanho mínimo de terra para poder garantir a sobrevivência de uma família de 4 pessoas. Então, muitas vezes, esse minifúndio, ele é inferior ao módulo rural.
O que significa dizer que a família acaba não conseguindo sustento somente com a sua terra. E aí, por vezes, ela é obrigada a vender a sua força de trabalho, pelo menos em tempo parcial, para o grande produtor, tudo bem? E aí, normalmente, ela trabalha na condição de boia fria, que é aquele trabalhador diarista. A gente vai falar dele ao longo da nossa aula. Então, eu tenho lá um minifúndio. Eu tenho uma atividade que é policultora, o que significa dizer que normalmente nessa propriedade se planta um pouquinho de cada coisa. O excedente é comercializado no mercado local e há inclusive a criação de animais. É muito comum no Brasil, por exemplo, a criação de galinhas, de porcos, né? De cabras, ovelhas, né? Cabritos, como forma de complementar a dieta familiar e vender o excedente no mercado local. Esse tipo de agricultura faz o uso intensivo de mão de obra. E essa mão de obra é basicamente uma mão de obra familiar. É o pai e os filhos, junto com a esposa, é que trabalha no campo. Aqui não há o uso intensivo de capital. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de capital em economia, nós estamos falando em máquina, equipamento, ferramenta e instalação. Então aqui, né, você tem um baixo índice de capitalização. Por que tem um baixo índice de capitalização? Primeiro, porque a propriedade não tem dinheiro para poder comprar máquina, equipamento, ferramenta, implemento agrícola, instalação em larga escala. E segundo, porque o tamanho da propriedade muitas vezes não justifica esse tipo de investimento. Você imagina lá uma pequena propriedade rural, se o cara contratar um trator, o trator faz o trabalho de várias pessoas num curto espaço de tempo e no outro pedaço de tempo ela ficaria então ociosa. Portanto, esse maquinário não é tão requerido quanto fosse lá numa grande propriedade. Então você tem um baixo índice de capitalização, né? Baixa utilização de máquina, equipamento, ferramenta, instalação e de dinheiro, né, disponível para comprar esse tipo de maquinário. Nós vamos observar o uso de técnicas tradicionais de cultivo. O uso de técnicas tradicionais de cultivo. Dentro dessas técnicas tradicionais de cultivo estão o desmatamento e a queimada, que é algo que nós não desejamos, mas que infelizmente continua acontecendo no Brasil. A primeira pergunta é, por que se pratica o desmatamento? A primeira resposta é óbvia, para abrir área disponível para a agricultura ou para a pecuária. Mas existe um segundo motivo, é a capitalização monetária, porque a madeira de boa qualidade normalmente é vendida para madeireira e, portanto, ela vai para a indústria de movelaria, vai para a construção civil. A madeira de má qualidade é vendida para carvoaria, vai virar carvão vegetal. Então, o primeiro motivo do desmatamento é abrir área para cultivo. O segundo objetivo é a capitalização financeira, é vender a madeira de boa qualidade para a madeireira, a de má qualidade para a carvoaria, de forma que eu possa me capitalizar financeiramente para iniciar a produção. E logo depois pratica-se a queimada. A queimada tem um objetivo que também é duplo. O primeiro objetivo da queimada é terminar com o resto de vegetação que não tem utilidade econômica. Mas o segundo motivo da queimada é a deposição de cinzas, porque o solo brasileiro é um solo basicamente ácido. Em presença da água da chuva, essa água da chuva, que também é ligeiramente ácida, ela dissolve muito rapidamente os sais minerais hidrossolúveis. O resultado disso é que a planta não absorve esses sais minerais, ou absorve em quantidade menor do que a requerida, e não se desenvolve de maneira adequada. A forma correta de corrigir esse solo é uma técnica chamada de calagem. Eu trituro uma rocha chamada calcário, você conhece o calcário, aquele giz de escola antigo, né?
e deposito ele sobre o solo. Como o calcário é alcalino, ele neutraliza parcialmente a acidez desse solo. O problema é o custo desse tipo de aplicação. E não é porque o calcário é caro, é porque o meio de transporte ao rodoviário é caro. Então, você tirar o calcário da área de produção e levar para a pequena propriedade custa muito dinheiro. Para solucionar esse problema, pratica-se a queimada. A queimada deposita as cinzas, que são alcalinas, então elas neutralizam parcialmente a acidez desse solo. O problema é que a prática do desmatamento e da queimada implica uma série de impactos socioambientais, né? Primeiro, a morte da flora e da fauna, né? Eu desmatei e queimei, flora e fauna vai embora. Quando eu pratico a queimada, eu queimo humus, que é aquela camada fértil do solo formada por material orgânico em decomposição que fornece os nutrientes para a própria planta. Então, eu queimei a camada fértil do solo, eu expus esse solo a uma ação mais intensa da erosão pluvial, que é a erosão provocada pela água da chuva, e pela erosão eólica, provocada pelo vento. A erosão, você se recorda, é o processo de retirada, transporte e acúmulo de sedimentos, que pode ser sedimentos inorgânicos, como areia, pedra, cascalho, barro, etc. e tal, mas também pode ser sedimentos orgânicos, como flores, frutos, sementes, árvores mortas, que vão fornecer nutrientes para o solo. Então, quando eu pratico a queimada, eu desprotejo o solo. E aí a erosão, que nós chamamos de laminar, que é como se eu tirasse lâminas do solo com a água da chuva ou com o vento, vai tornando esse solo cada vez mais susceptível de ser um solo empobrecido, porque eu estou tirando os nutrientes desse solo com essa erosão. E se nada for feito, esse solo tende à desertificação, ou seja, à ausência de vida orgânica. Portanto, a técnica tradicional, né, que vai utilizar lá basicamente a queimada e o desmatamento, é algo que não é desejável, mas que infelizmente muitas vezes é utilizada no nosso país. E só lembrando que, obviamente, que o fogo não respeita a fronteira de propriedade. Então, muitas vezes, eu taco fogo numa propriedade e ela se espalha por uma área muito maior. E ainda há um outro problema no Brasil, porque a prática da queimada, ela é normalmente executada no período do inverno, já preparando o solo para as primeiras chuvas que vão cair com a primavera-verão. O problema é que no clima tropical, o inverno é um tempo seco, então a vegetação está muito seca. Quando eu pratico a queimada, o vento espalha esse fogo por uma área muito maior do que a desejada. Só para você ter uma ideia, no momento de gravação dessa aula, né, nós estamos no inverno, nós temos mais de 6.000 focos de queimada só na região do centro-oeste brasileiro, o que mostra de maneira muito clara, né, o quanto desse fogo se espalhou pela região. Então nós temos lá uma agricultura familiar, também chamada de itinerante, de subsistência ou roça, que se realiza no minifúndio, policultora, com uso intensivo de mão de obra, baixo índice de capitalização, uso de técnicas tradicionais de cultivo. Por um outro lado, vai apresentar baixa produção, que é a quantidade de bens produzidos, né? A quantidade, por exemplo, de sacas, né, de feijão ou de qualquer outro produto que se plante, e baixa produtividade, que é a produção dividida pelo espaço ou pelo tempo, né? Então, eu posso ter lá uma produção, vamos imaginar, de 100 sacas de feijão por 4 hectares, então a minha produtividade é de 25 sacas por hectare. Quando nós olhamos a produção e a produtividade da agricultura familiar brasileira, ela ainda permanece muito baixa, embora venha subindo nos últimos anos. Agora é preciso ressaltar, nós temos que 67% da cesta básica brasileira é produzida pela agricultura familiar e, portanto, é um tipo de agricultura que tem que ser valorizada
que tem que ter apoio agrotécnico, que tem que ter financiamento, que tem que ter seguro safra, né, para que ela possa se desenvolver, já que ela gera emprego e renda no campo, fixa o homem no campo no Brasil e produz alimentos para abastecer o mercado interno brasileiro, sobretudo arroz, feijão, milho e mandioca. Tudo bem? Bacana? Em contraponto a esse sistema agropecuário do tipo agricultura familiar, nós temos uma outra modelagem que nós chamamos de agronegócio. Tudo bem? Mas antes disso, vamos fazer uma revisão lá do que a gente viu até agora. Então, apagando aqui, para a gente conseguir visualizar. Então, pessoal, o que nós falamos até agora, né? Quais são as atividades que contribuem, né, para a agropecuária no Brasil, né? Um clima favorável, tropical na maior parte do território nacional, um relevo pouco acidentado, né, em algumas regiões, um solo fértil, um grande mercado consumidor externo e interno e uma expansão da modernização agrícola de técnicas produzidas, dentre outras, pela Embrapa. A gente sabe, né, que o Brasil apresenta setores tecnicamente atrasados, denominados de tradicionais, e setores mais modernos, que vão contar com tecnologia mais avançada, um nível mais avançado de mecanização na produção, uso intensivo de fertilizantes artificiais, dentre outros. Predomina no Brasil, né, plantations voltado para o mercado externo. Opa, professor, o que é um plantation, né? Um plantation é uma monocultura voltada para o mercado externo. Esse plantation, ele vem se transformando nos últimos anos no modelo de agronegócio, né, que não tem características de uma agricultura tradicional como o plantation, que fazia, por exemplo, uso de técnicas tradicionais de cultivo e mão de obra intensiva. Esse plantation foi se transformando e hoje o modelo é muito mais de agronegócio. Apresenta uma estrutura fundiária muito concentradora. O Brasil concentra muita terra e muita renda na mão de poucos produtores agropecuários e o setor agropecuário gera para o Brasil grandes superávites na balança comercial. O que é um superávit? É quando o Brasil exporta mais do que importa e, portanto, ele recebe mais dólares por essa venda do que paga pelaquilo que ele compra. Isso é altamente benéfico porque gera emprego e renda no nosso país. Então, o setor agropecuário brasileiro, ele é um grande responsável pelos superávites da balança comercial do nosso país. Bom, quais são os produtos, né, que o Brasil mais produz, né? Soja, café, laranja, cana-de-açúcar, milho e feijão são os produtos brasileiros que têm maior destaque, né? Já a produção de trigo no nosso país, ela apresenta problemas, sobretudo em relação ao clima. O Brasil não tem um clima muito favorável à produção de trigo. Tanto que, né, pelos últimos números, nós temos mais de 75% do trigo nacional é importado. Tudo bem? Os produtos agrícolas brasileiros sofrem com barreiras no mercado externo, que são barreiras protecionistas, porque o Brasil é altamente competitivo no setor agropecuário e mineral. Com isso, vários países do mundo se protegem desse nível elevado de competitividade do produto brasileiro, elevando a sua tarifa ou ainda colocando as chamadas, né, barreiras não tarifárias, como, por exemplo, a barreira sanitária, quando eu exijo um conjunto de medidas sanitárias tão duras que é difícil o Brasil conseguir exportar. Ou ainda, quando eu coloco cota, o Brasil só pode exportar determinada quantidade, a partir daquela quantidade, a exportação brasileira sofre uma sobretaxa. Ou ainda, quando eu crio um subsídio.
O país, por exemplo, os Estados Unidos recentemente foi condenado nisso, subsidiava, ou seja, pagava ao governo parte do custo de produção do setor de algodão americano, porque ele é menos competitivo do que o brasileiro. Então, quando você cria o subsídio, quando você cria a cota, quando você cria a barreira sanitária, quando você eleva os impostos para a entrada do produto brasileiro, esses países estão praticando medidas protecionistas. Eles estão tentando proteger o mercado doméstico deles de um produto que é mais competitivo, que é o brasileiro. Há entraves à expansão agrícola, né, no Brasil, como, por exemplo, o endividamento dos produtores rurais brasileiros e a estrutura fundiária do Brasil, que é uma estrutura fortemente concentrada. Se nós entendemos isso, precisamos agora entender o agronegócio. Então vamos lá, vamos botar na tela para você. Nós temos um outro sistema agrícola, que é o agronegócio, também chamado de agrobusiness, né? Então ele aqui se realiza no latifúndio, já vamos falar sobre isso. Basicamente, o latifúndio, por extensão, monocultora, alto índice de capitalização, uso intensivo do solo, técnicas modernas de cultivo, alta produção e produtividade. Então vamos ver se a gente consegue entender cada um desses pontos, pessoal. Primeiro, o agronegócio é um modelo que entra no Brasil a partir da década de 1970 por decisão do regime militar. O regime militar queria uma agricultura mais moderna, com mais produção e mais produtiva, para que a exportação dos produtos brasileiros permitisse a entrada de dólares no país, para que o Brasil, então, pudesse comprar petróleo, que era algo que ele não produzia na quantidade que ele demandava, poder comprar implementos agrícolas, produtos industriais, máquinas e equipamentos, para que o Brasil pudesse reduzir a sua dependência do mercado externo. E sendo assim, se estabelece no Brasil um modelo de agronegócio calcado no latifúndio. A palavra lati significa grande, fúndio, fundiário, terra. A gente vai ver daqui a pouco que o latifúndio pode ser de dois tipos. O latifúndio por extensão, que é quando eu tenho uma grande propriedade rural, né? Mas no Brasil, essa grande propriedade rural, se produtiva, ela está fora da reforma agrária, porque a Constituição brasileira não permite a reforma agrária em terra produtiva, mesmo que ela seja um latifúndio. E a gente vai ver um outro tipo de latifúndio, que é o latifúndio por exploração, que é mesmo quando a terra não é tão grande assim, mas ela não é explorada, então ela passa a ser uma terra passível de reforma agrária. Mas no agronegócio, eu tenho um latifúndio por extensão, produtivo, uma grande propriedade de terra. É monocultora, normalmente é o plantio de um único produto. Soja, milho e algodão são campeões desse tipo, né, de agronegócio. Mas eu tenho também, mais recentemente, o setor de café, cacau, frutas cítricas e outras, que também se caracteriza por essa monocultura. Alto índice de capitalização. Nós aprendemos que em economia, capitalização significa máquina, equipamento e ferramenta. Então aqui eu tenho um uso intensivo de máquinas, equipamentos e ferramentas.
Então, esse tipo de agricultura, ele é marcado lá, né, por tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, né, pulverização aérea da plantação com aviões, ou pulverização, né, por máquinas e por aí vai. Então, eu tenho um nível muito elevado de capitalização. Uso intensivo do solo. Eu planto o tempo inteiro nesse solo. E aí a pergunta é, como é que esse solo não se esgota, professor? Porque eu faço um manejo adequado desse solo, com a técnica da calagem, que é jogar calcário sobre o solo para neutralizar a acidez desse solo. E, por um outro lado, eu vou utilizar o NPK, que é o fertilizante artificial, né? O NPK é o nitrogênio, potássio e fósforo. E isso é um fertilizante artificial que me permite manter a produtividade elevada e plantando durante todo o ano. Técnicas modernas de cultivo. Nós vamos fazer um parênteses daqui a pouquinho, porque nós vamos explicar. Mas ela inclui a mecanização, a fertilização artificial, inclui o uso de agroquímicos, seleção genética de sementes e, mais recentemente, os transgênicos. Nós vamos explicar. Por isso, ela tem uma alta produção e uma alta produtividade. Nesse nosso ano, a safra proposta, né, pensada pelo IBGE, deve ser 30% maior do que no ano passado. E a extensão da área plantada não aumentou na mesma proporção, o que significa dizer que o Brasil está produzindo mais, tudo bem, e, portanto, está aumentando a sua produtividade, porque a produção está crescendo mais do que a expansão da área cultivada. Tá bacana? Bom, eu quero entender essa técnica moderna de cultivo, então vou apagá-la aqui para a gente poder explicar. Quando nós falamos de técnicas modernas de cultivo, nós estamos falando lá da mecanização da produção. Estamos falando do uso de agroquímicos. Esses agroquímicos aqui se dividindo em dois, os chamados fertilizantes artificiais. O famoso NPK. E estamos falando dos agrotóxicos, ou também chamados de defensivos agrícolas. Estamos nos referindo ainda, pessoal, né, à seleção genética de sementes e, mais recentemente, aos transgênicos, também conhecidos como OGM, que é o organismo geneticamente modificado. Então, vamos ver se a gente consegue entender isso aí, pessoal. Primeiro, né, quando nós falamos de técnicas modernas de cultivo, nós estamos falando da mecanização. Trator, colheitadeira, semeadora, ordenha mecânica, pulverização por máquinas da plantação, pulverização aérea por aviação, estamos falando disso aqui. Estamos falando do uso de agroquímico, portanto, do fertilizante artificial, o famoso NPK, nitrogênio, potássio e fósforo, e do uso de agrotóxicos, né? Como, por exemplo, o defensivo agrícola, né? Que me permite aí controlar ou eliminar, né, pragas na nossa produção. Por um outro lado, a seleção genética de sementes, que não pode ser confundida com transgênico. Seleção genética, pessoal,
É uma seleção natural. É eu pegar lá, por exemplo, várias espécies de soja e fazer experimentos de cruzamento entre elas para poder obter um tipo de soja que me interessa. Que, por exemplo, seja mais adequado ao clima, à condição de solo, ao relevo da minha região. Outra coisa é o transgênico. O transgênico é um tipo de OGM, de organismo geneticamente modificado. Então, eu decodifico lá o DNA de determinada produção, imagine lá de soja, e identifico um gene que é responsável por ser mais susceptível ao ataque de determinada praga. Eu retiro aquele gene e coloco um outro que seja mais resistente àquela praga. E com isso, eu torno a minha plantação, por exemplo, mais resistente a determinados tipos de pragas. Isso é transgenia, isso é o transgênico. Esse tipo de agricultura do modelo de agronegócio vai se utilizar intensamente de técnicas modernas de cultivo, inclusive de alimento transgênico, que no Brasil é mais comum, né, com o milho e com a soja, tanto que você vai ver lá no seu vidro de soja em casa um triângulo com um T no meio, dizendo que aquela soja é transgênica, mas na ração do seu animal que leva milho, também você vai ver o mesmo símbolo, e assim por diante. Portanto, esse tipo de agricultura no país, ele acaba sendo uma agricultura muito mais moderna e muito mais produtiva do que o da agricultura familiar. O problema é que, de novo, eu concentro terra e renda na mão de poucos. Bacana? Vamos revisar? Vamos apagar aqui para a gente fazer uma revisão lá do que nós falamos até agora. Então, pessoal, o que nós temos lá? Nós temos lá uma estrutura fundiária muito concentrada no nosso país. A pecuária brasileira ocupa um destaque no mercado mundial, principalmente lá a criação de aves e a criação de bovinos. O Brasil é um grande exportador, sobretudo de carne de frango e de carne bovina, né? E o rebanho bovino apresenta no Brasil um rápido ciclo de reposição. Além de serem fontes de energia, é matéria-prima para inúmeras mercadorias, dentre eles o couro, que é utilizado, né, por vários setores, inclusive de moda, vestuário, né, e outros. Várias medidas foram tomadas para melhorar a qualidade do gado brasileiro, erradicar determinadas doenças, como a febre aftosa, né, e isso tem permitido ao Brasil ter um nível de produção e produtividade maior. Dito isso, nós temos lá o agronegócio, né? É formado por um conjunto de atividades interdependentes que tem como centro a agropecuária. Num dos polos dessa atividade estão os fornecedores de equipamentos e insumos agrícolas e as atividades de processamento industrial, distribuição e serviço. Estão articulados, portanto, o setor de agropecuária, extração vegetal, indústria e o setor de comercialização. Opa! Nós precisamos falar então agora para você a respeito do complexo agroindustrial. Então, vamos puxar aqui um quadrinho em branco para a gente tentar entender isso. Nós temos agora que entendermos o chamado complexo agroindustrial, também conhecido pela sigla CAI. O complexo agroindustrial, como a gente falava ainda há pouco, ele reúne 3 grandes setores da economia num só. Ele inclui lá o setor primário, portanto, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, o setor secundário, indústria e construção civil, e o setor terciário, a área de comércio e serviços. Dito isso, quando a gente olha para o complexo, o que nós temos é o seguinte: nós temos aqui a chamada produção agropecuária e eu tenho atividades
que nós chamamos de atividades amontante e ajusante. A palavra amontante significa antes. Então, antes que a produção agropecuária se estabeleça, eu tenho o desenvolvimento de uma série de atividades, como, por exemplo, a venda de máquinas, equipamentos e ferramentas, vacinas, sementes, apoio agrotécnico, dentre outros. Então, observe que, por exemplo, a plantação de soja ou a criação de gado sequer começou, mas eu já tenho lá a venda de máquina, trator, colheitadeira, semeadora, ordenha mecânica, abate mecânico de animais, venda de vacinas, sementes, apoio agrotécnico, como, por exemplo, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, médico veterinário, técnico agrônomo, técnico veterinário e por aí vai. Então, existe uma série de atividades que acontece a montante antes da produção agropecuária, mas eu tenho atividades também a jusante, ou seja, depois que a produção agropecuária se deu. E que atividades são essas, né? Eu tenho lá o abate dos animais, eu tenho a estocagem desses animais abatidos ou da produção, como soja, milho, algodão, trigo e por aí vai. Eu tenho atividades de transporte, como, por exemplo, o transporte por balsa, o transporte férreo, o transporte rodoviário. Eu posso pensar lá no beneficiamento. Então, por exemplo, aquele frango que foi abatido, ele pode virar a lasanha, ele pode virar a pizza, ele pode virar o nugget, ele pode virar o peito de frango, asa, coxa, enfim, né? Desmembrá-lo todo para vender no mercado. E eu posso pensar nas atividades de marketing ligado a essa produção. Então, nós temos grandes setores industriais, como, por exemplo, recentemente aí na mídia, né, o grupo JBS Friboi, que faz o beneficiamento de marketing, porque ele é dono, por exemplo, da Seara, que trabalha lá com carne processada. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma produção agropecuária que é muito maior, né, do que simplesmente a produção, né, de animais ou, né, a produção de grãos e outros. Eu tenho atividades a montante, que são realizadas antes, como a venda de máquina, vacina, semente, apoio agrotécnico, e a jusante, depois, né, o abate dos animais, estocagem de produção, transporte, beneficiamento, marketing. Portanto, isso caracteriza que o setor de complexo agroindustrial brasileiro, ele é muito maior do que simplesmente a produção agropecuária, né? Ele envolve atividades do setor, né, secundário, indústria, e também do setor terciário, por exemplo, como comércio e serviços. Bacana? Vamos apagar aqui para a gente continuar. Então, pessoal, o que nós temos, né? Nós temos, então, que o setor de agronegócio, ele envolve o complexo agroindustrial e, portanto, estão articulados 3 setores de atividade econômica, né? O setor primário, o setor secundário, o setor terciário. A produção é voltada especialmente para o abastecimento das indústrias, né? E obedece às normas e exigências do mercado, quanto qualidade, peso, tamanho, aparência, dentre outros, são características desse agronegócio brasileiro. Portanto, a agropecuária,
se apresenta lá com atividades, né, a montante e a jusante, né? A montante, todos os fornecedores para a agropecuária, e a jusante, o processo lá de processamento e distribuição. Nos fornecedores, insumos, máquinas e implementos, e na área lá de processamento e distribuição, a agroindústria, a indústria, a distribuição e serviços desse tipo de produto. Bom, aí nós temos, pessoal, a nossa pecuária. Então vamos tentar entender como é que se dá esse sistema no Brasil. Então vamos puxar para cá, né? A gente precisa entender agora, especificamente, a nossa pecuária. Quando nós falamos em sistemas de pecuária, nós temos dois sistemas. O primeiro sistema, que é pouco praticado no Brasil, que é o sistema intensivo. E o outro, que é o sistema extensivo. A pecuária intensiva é aquela de confinamento. Então, eu confino o gado a uma determinada quantidade de espaço muito pequeno. Na maioria das vezes, esse gado fica preso boa parte do dia na área do curral e ele vai recebendo a alimentação, que normalmente é fornecida pelo ser humano, mediante ração animal. Portanto, basicamente, ração à base de milho e de soja. Quando nós temos o confinamento, né, nós temos que a engorda ela é mais rápida. E, portanto, o abate desse animal também é mais rápido. No confinamento, via de regra, eu produzo também mais leite. Um outro elemento chave característico, além dessa produção e produtividade, é que eu tenho um custo de manejo mais elevado. Por que o custo de manejo é mais elevado, professor? Porque eu tenho que levar a ração animal até esse bovino, até essa ave, até esse suíno, né? E isso tem um custo que é relativamente mais elevado. Então, na pecuária de confinamento, a engorda é mais rápida e, portanto, o abate do animal também o é. Eu produzo, via de regra, mais leite, né? E eu tenho, no entanto, um custo de manejo mais elevado, tanto de pessoal, quanto de maquinário, quanto de ração, de vacina, né, que eu tenho que levar até esse animal. Isso aqui é muito praticado dentro da Europa, onde você tem basicamente um território muito exíguo, muito pequeno, e você tem um clima muito adverso, que é o clima temperado na grande maioria dos países europeus. No Brasil, nós praticamos de maneira mais comum o gado solto, que é o chamado gado verde, que é a criação extensiva, aquela na qual eu solto o gado no campo e ele vai à procura do alimento. Então, eu tenho aqui, né, a prática do gado solto no campo. Isso me gera menor